Oi, nono! Tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje? Nós vamos fazer a apostila hoje. Alguns exercícios sobre o Teorema de Pitágoras na apostila, sobre o pitch. Então, objetos de conhecimento, claro, Teorema de Pitágoras, verificações experimentais e demonstração. E a habilidade, resolver e elaborar situações, problema de aplicação do Teorema de Pitágoras, do pitch. Nós vamos fazer, então, a página 68 do caderno de vocês. Professora, não tem o caderno do aluno. Não tem problema, gente. Responde no caderno, por isso que eu coloquei a foto aqui, né? Ah, professora, não estou aqui com o caderno. Posso fazer na apostila? Pode fazer na apostila também, se você tem apostila, tá? Importante fazer, pelo amor de Deus. Vamos lá. Uma situação muito usual do Teorema de Pitágoras é feita pelos pedreiros. Um pedreiro, para construir um ângulo reto com duas paredes, marca 30 centímetros e 40 centímetros em duas linhas laterais, onde farão as paredes, que se interceptam. Depois, unem esses dois pontos para encontrarem a medida equivalente a 50 centímetros. Assim, os pedreiros conseguem um ângulo reto. Vocês entenderam? Eles fazem um triângulo 3, 4 e 5. Então, eles fazem os catetos, então eles verificam se a hipotenusa deu 50. Né? Que 30, 40 e 50 vem lá da terna pitagórica 3, 4, 5. Nessa situação, como é possível afirmar que o ângulo que será formado entre duas paredes é um ângulo reto? Acabei de falar. O Teorema de Pitágoras só funciona para triângulo retângulo. Certo? Então, se você aplicar o Teorema de Pitágoras dessa maneira, com 3, 4 e 5, vai ser um ângulo reto que eles vão formar, porque vai ser um triângulo retângulo. Consequentemente, então, eles sabem que a parede está reta. Ok? Muito bem. Então, tá aqui. Hora que você aplica, então, tá? Dá o Teorema de Pitágoras, que é válido apenas para triângulos retângulos. Fechou. Facinho. Ok? Pode responder aí com as palavras de vocês. Mais ou menos isso, então, que a gente comentou, tá? Bora para a próxima. 1.2. A figura é composta por 5 quadrados idênticos. E a hipotenusa do triângulo retângulo ABC tem comprimento 3 raiz de 5. Então, a hipotenusa do ABC. Então, essa medida aqui, ó. 3 raiz de 5. Escreva os passos necessários para calcular a soma das áreas dos 5 quadrados. Depois, troque sua proposta com a de um colega e verifique se, com as orientações dele, é possível obter a soma das áreas dos 5 quadrados. Se não conseguir, corrija o que achar necessário. Como não temos como fazer isso, nós vamos resolver, então, esse problema. Ok? Nós vamos resolver esse problema. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Aqui eu vou pôr x, aqui eu vou pôr 2x. Então, eu estou considerando que o lado do quadrado é x, tá? Então, aqui é x, aqui é 2x. E eu sei também que aqui já foi falado que é 3 raiz de 5. Então, eu apliquei o Teorema de Pitágoras para esse triângulo. Então, ficou x ao quadrado mais 4x ao quadrado igual a... Então, 3 ao quadrado, 9. Aqui, corta, 9 vezes 5, 45. X ao quadrado mais 4x ao quadrado é 5x ao quadrado. Esse 5 você vai passar dividindo, que vai dar 9. E daí, você, então, tira a raiz, que vai dar 3. Então, você sabe que o lado de cada quadradinho é 3. Agora, ficou fácil para você saber, né, a área. Porque se aqui é 3, então aqui é 9, 9, 9, 9, 9. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 quadrados vezes 9. Vai dar, então, 45. Então, a área total é 45. Muito simples, né? Muito simples. Vou dar um tempinho aí para vocês, então, colocarem isso no papel, tá? Pode colocar aí no papel.
Muito bem, gente, vamos para a próxima. Vamos lá então, gente. 1.3, página 68. Uma equipe foi contratada para instalar uma torre estaiada. Considerado um dos principais tipos de torres para sustentação utilizados no mercado, a torre estaiada é a solução mais econômica para o suporte de antenas de transmissão de sinais de TV, rádio, telecomunicações, internet ou medição anemométrica. Entenda melhor esse tipo de estrutura e como escolher o melhor fornecedor para seu projeto. Aí, propaganda, tá? As torres estaiadas são constituídas por um corpo metálico formado por módulos compostos por montantes diagonais, horizontais e barras de travamentos com ligações aparafusadas ou soldadas. Então, é uma estrutura entrelaçada, né, gente? Cheia de triângulo. Isso é uma torre estaiada, tá bom? Matemática também é cultura. Vamos continuar. E para isso serão necessários cabos de sustentação. A torre tem 90 metros na vertical. Cadê minha luzinha? Aqui, ó, 90 metros na vertical. E os cabos serão presos a 30 metros, 60 e 90 de altura. Então, aqui, ó, 30, 60 e lá no topo, 90. O solo é plano e perpendicular à torre. Serão fixados no solo a 60 metros da torre. Então, aqui é 60, tá? Determine quantos metros de cabos serão necessários para essa sustentação. Certo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Usar pitch. O pitch. Ó, aqui nós temos um triangulinho de 30 por 60. Então, vou descobrir a hipotenusa. Aqui nós temos outro triangulinho de 60 por 60 e aqui outro de 90 por 60. Então, aí você vai descobrir as hipotenusas e depois cada uma vai ser 2, tá? Porque tem de um lado e do outro. Entenderam? Sim? Não? Talvez. Entenderam ou não? Tentem fazer, ok? Certo? Tentem fazer. Boa sorte!
terminaram? Então, vamos lá. Descabelada, né, gente? Vamos lá. Então, o primeiro tá aqui, tá? X ao quadrado, a hipotenusa é igual a 30 ao quadrado mais 60 ao quadrado, ok? Aí, eu fiz já a raiz de 4.500, deu 67,1. Eu deixei em número com vírgula para não fazer muita conta com raiz com vocês, ok? Então, aí foi aproximado, tá? E aí, por que eu multipliquei por 2? Porque tem um desse lado e um desse lado, tá? Agora, aqui, 60 e 60, tá? 60 por 60, 60 ao quadrado, dá 7.200, a raiz daqui, e fiz vezes 2 também, porque tem dos dois lados. E, por último, do 90, tá? Então, 90 ao quadrado mais 60 ao quadrado, vai dar, então, tudo isso. Multipliquei por 2. E aí, então, eu somei tudo, tá? É aproximado. Ah, professor, o meu não deu mais ou menos isso. Não, é aproximado, tá, gente? Eu fui aproximando, ok? Então, é aproximadamente 520, né? Porque aproxima aqui, aproxima ali, tá? Espero que vocês tenham acertado. Se não acertou, pausa o vídeo, copia, refaz, ok? Ok, muito bem. Então, vamos lá, gente. Muito bem, gente. Vamos, então, para a 1.5. A 1.5 diz o seguinte: a medida do raio de cada circunferência na figura é 4 centímetros. Então, aqui é 4, 4, 4, 4, 4, 4. Então, o lado desse triângulo é 8, tá? Triângulo equilátero, todos os lados iguais. Determine a área desse triângulo equilátero. Muito bem. Eu pesquisei para vocês a fórmula da área do triângulo equilátero, para ficar mais fácil. Então, eu vou explicar. Então, imagina que esse triangulinho seja esse, com lado e a altura. Então, primeiro eu vou usar o teorema de Pitágoras para descobrir a altura dele, tá? Então, lado que é a hipotenusa, lado ao quadrado é igual a h ao quadrado mais lado dividido por 2 ao quadrado, que é esse lado aqui, tá? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, passando de um lado para o outro, fazendo toda a parte algébrica, a gente tem que a altura é lado raiz de 3 dividido por 2. Aí, a hora que a gente calcula a área de triângulo é base, que é o lado, vezes a altura, dividido por 2. Então, vai ficar o lado vezes a altura, dividido por 2. E fazendo os trâmites, nós chegamos nisso. Então, a fórmula da área do triângulo equilátero é o lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, pode utilizar isso daqui, lembrando aqui que o lado dele, então, vai ser 8, ok? 2 minutinhos para vocês fazerem, né? E tentarem entender isso. Qualquer coisa, tira dúvida lá comigo. Beijo!
Pronto, povo. Cortei. E aí? Conseguiram? Vamos ver se vocês acertaram? Então, tá aqui. Então, a área vai ser o lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. 8 ao quadrado, 64, dividido por 4, 16. Então, a área é 16 raiz de 3. Acabou. Ok? 1.6. Página 69 ainda. Determine a medida do segmento AB, conforme o desenho a seguir, que representa uma tesoura simples de telhado, sabendo que AC é 2,5 e BC também. E CD é 1,5. Então, quero saber o AB. Ó, são ângulos retos, ok? São ângulos retos. Pensa aí no que fazer. Boa sorte! Vamos lá, povo. Então, a primeira coisa, eu vou fazer pitch no ADC. Nesse aqui. AD ao quadrado mais 1,5 ao quadrado é igual a 2,5 ao quadrado. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado, ok? Aí, 1,5 ao quadrado, 2,25. 2,5, 6,25. Passa para lá 4. O AD é 2. Então, aqui é 2. Eu sei que aqui também vai ser 2, ok? Muito bem. Então, aí eu sei que aqui é 2, aqui também é 2, AB é 4. Acabou o exercício. Ah, foi facinho, pelo amor. 1.7. O arquiteto Marcelo elaborou um esboço do projeto arquitetônico da parte superior da fachada de um edifício conforme o esquema a seguir. 90 graus, 90 graus, MN, 2, 2. Que MN, o que vocês já lembram? Relações métricas, ok? A. Determine a altura da fachada. Depois, qual a medida da largura da fachada e qual a área total da fachada. Nossa, isso é bastante. Vou dar um tempão para vocês, tá? Boa sorte!
Pronto. Então, vamos lá. Vocês lembram, né, que tem algumas formulinhas das relações métricas que a gente aprendeu, tá? Aquelas lá poderiam ajudar também, tá? Mas vamos lá. Letra A. Determine a altura da fachada. Eu quero essa altura aqui. Ok. A altura da fachada. Então, o que que eu fiz? Primeira coisa, eu descobri o M e o N. Como ele é triângulo isósceles, dois lados iguais, eu sei que o M e o N têm a mesma medida. Então, o que que eu fiz? Eu fiz o pitch para eu descobrir essa medida aqui, para eu poder usar depois uma fórmula lá das relações métricas. Então, fazendo o pitch com o triângulo grandão, eu tenho que, aqui eu pus x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Portanto, o meu x vai ser raiz de 8. Aí, o 8, gente, ele é 2 vezes 4. Certo? Se o 8 é 2 vezes 4, o 4 eu arranco a raiz, vira esse 2 aqui, e o outro 2 fica lá dentro, por isso que é 2 raiz de 2. Então, se aqui é 2 raiz de 2, é porque aqui é raiz de 2, e aqui também é raiz de 2. Raiz de 2 mais raiz de 2, 2 raiz de 2, ok? Mas agora eu preciso descobrir a altura. Então, tem uma formulinha, né, lá, que era o seguinte, h ao quadrado é igual a m vezes n, tá? Então, você poderia também fazer aqui, né? h ao quadrado é igual a raiz de 2 vezes raiz de 2, por exemplo, tá? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, a hora que você joga a raiz vai virar raiz de 2 de novo. Mas, como a gente está utilizando Pitágoras, então nós vamos usar Pitágoras aqui. Então, eu peguei um triângulo desse pequenininho e vou calcular a pitch. Então, vai ser h ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Tá aqui. Raiz de 2 ao quadrado, corta o quadrado, que a raiz fica só o 2, e 2 ao quadrado, 4, passa lá, menos h raiz de 2. Então, aqui na letra A, a gente tem que a altura é raiz de 2. Na letra B, eu quero a medida da largura da fachada. A gente já fez aqui, tá? Que foi esse pitch aqui, o 2 raiz de 2. Tudo bem? Tá feito. E aí, qual a área total? A área base vezes a altura dividido por 2, tá? Então, a base é 2 raiz de 2 vezes a altura, que é raiz de 2, dividido por 2. Aí, agora, olha aqui, ó, que tem um monte de conta para fazer, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado, que dá 2. Então, na verdade, vai ficar 2 vezes 2, que dá 4, dividido por 2, 2. Então, a área disso daqui é 2 metros quadrados. Tá bom? Ok? Oi, gente. Precisei dar uma pausa, tá? Tô aqui, então, para fazer o último exercício com vocês, tá? 1.8. Sofia desafiou seu colega do 9º ano a encontrar o perímetro de um triângulo retângulo que tem 90 graus, de medidas x mais 5 e x mais 1 para os catetos e hipotenusa x mais 9. Resolvendo o desafio de Sofia, qual o valor de x? Calcule o perímetro desse triângulo. Primeira coisa, gente, que eu tenho que fazer. Pitch. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, hipotenusa ao quadrado. Para fazer o x mais 5 ao quadrado, eu tenho que fazer x mais 5 vezes x mais 5. Distributivo. Ou, lembra da formulinha que eu ensinei vocês aprenderam no passado, eu revisei esse ano. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 10x, mais o quadrado do segundo. 5 ao quadrado, 25. Mesma coisa com esse, quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 1, 2x, mais 1 ao quadrado, que é 1. Aqui, x ao quadrado, mais 2 vezes 9, 18x, mais 9 ao quadrado, 81. E agora, o que eu vou fazer? Vou passar tudo para o lado de lá e juntar todos x ao quadrado com x ao quadrado, x com x, número com número. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Só que esse tá mais, passa menos. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos x ao quadrado. X ao quadrado. 10x mais 2x, 12x, menos 18x, 6x. 25 mais 1, 26, menos 81, menos 55. Agora, o que é isso daqui? Uma equação de segundo grau. Se é uma equação de segundo grau, o que você vai ter que fazer? Bhaskara. Gente,
Apareceu x ao quadrado, já imagina, Bhaskara, 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 Bhaskara. Olha que legal, nesse exercício é Pit e Bhaskara. Nossa, gente, muito legal. Então, tá bom. Tempo para vocês resolverem Bhaskara, tá? Tempo! Fizeram? Então, aí, né, faz delta igual b ao quadrado menos 4ac, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, vocês vão chegar que x1 é menos 5 e x2 é 11. Por que eu não vou usar o menos 5? Porque eu estou trabalhando com medida, gente. Medida não é negativo. Então, eu só vou usar o 11, tá? Então, o que eu vou fazer com esse 11 agora? Jogar aqui no lugar do x. Então, aqui vai ser 11 mais 5, que vai dar 16. 11 mais 1, que vai dar 12. 11 mais 9, que vai dar 20. Então, os lados são 16, 12 e 20. E pede o perímetro. O perímetro eu tenho que somar todos os lados. Somando todos os lados, então, eu vou ter 48. Ah, que exercício bonito, né? Adorei. Muito bem. Bom, queridos, então nós fizemos o exercício da apostila. Eu queria agradecer, tá? Todos que prestigiaram a aula de hoje, que participaram. Podem me mandar dúvidas nos comentários. Queria falar para os meus alunos que eu estou com muita saudade de vocês. E para aqueles que acompanham o meu vídeo, que não são meus alunos, né, são inscritos no meu canal, deixem seu like e mande nos comentários, então, se tem algum assunto da matemática que você gostaria que eu fizesse uma aula, tá? Manda nos comentários que eu farei a aula com carinho para você, tá? Muito obrigada, fica com Deus e até a próxima. Mua!